Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Mais uma aula de história, história importantíssima, como eu disse para vocês. Essa história do Brasil é uma história que cai pra caramba no Enem, em qualquer vestibular. A gente tá tentando deixar o mais minucioso possível, o mais pequeno, o mais enxuto possível para que você possa entender. Nas duas últimas aulas, fazendo uma recapitulaçãozinha, a gente falou sobre o período pré-colonial, a gente falou sobre o período colonial e agora nós estamos falando sobre o governo geral, certo? O governo geral. É importante que você entenda, pratique, olhe questões do Enem sobre isso e qualquer dúvida você pode mandar para mim, tá bom? Fiquem à vontade. Só fazendo uma recapitulação, a gente vai dar uma olhada aqui num breve histórico do que a gente já estudou. A primeira aula que a gente teve de história, a gente falou sobre as navegações ultramarinhas, né? Como foi o pioneirismo português, o pioneirismo espanhol, como é que eles chegaram até as Índias, como é que os espanhóis chegaram na América, por quê, quais são os tratados, aqueles tratados são extremamente importantes, a bula intercoétera, o tratado de Tordesilhas, é importantíssimo vocês entenderem que naquele período os franceses e os ingleses, principalmente, eles se sentiram prejudicados com aqueles tratados, né? Porque eles queriam também um pedaço daquelas terras. E aí a França e a Inglaterra eles vão se lançar, né, à procura de invasão dessas terras, e isso é importante que a gente saiba. É importante a gente saber também que o Brasil, após a ser descoberto em 1500, quando o Brasil foi descoberto em 1500, e os portugueses eles tinham acabado de descobrir, através de Vasco da Gama, tinha acabado de descobrir o comércio lucrativo com as Índias. Então, era muito caro manter uma colônia, era muito caro manter uma colônia e o governo português não queria gastar esse dinheiro com o Brasil, até porque o Brasil não era uma terra muito promissora para o governo português, porque de cara não foi encontrado ouro. Então, o ouro era uma das pedras preciosas mais promissoras daquela época, né? Porque a gente lembra que na fase do capitalismo comercial, a gente vai entender que o metalismo, que são os metais preciosos, eram a mola motriz do capitalismo, né? Que era a acumulação de riqueza da burguesia. Então, o Brasil de cara não foi encontrado ouro. Então, se não foi encontrado ouro, os portugueses eles meio que não queriam nenhum acordo com o Brasil de cara, né? A coroa portuguesa não queria. No entanto, o Brasil apresentou algum tipo de vantagem. Que tipo de vantagem? Que era o pau-brasil, que era uma madeira que extraída, né? Ela tinha uma coloração vermelha muito forte, que a coloração vermelha era uma coloração que lembrava, né, o sangue real, né, uma coloração vermelha que era muito usada pela corte na Europa. E aí eles se tornaram, não só pela madeira, mas pela cor também, né, para atingir tecido. Importante a gente lembrar que neste período, que ficou classificado como período pré-colonial, a coroa portuguesa não tem interesse algum em colonizar o Brasil. Então a coroa portuguesa ela vai fazer alguns acordos, né, alguns acordos com os aventureiros portugueses, que eles vinham para o Brasil à procura dessas toras de pau-brasil. Então, neste período, não existia nenhum acordo. A colônia portuguesa não queria colonizar. O Império Português estava interessado aqui, ó, nas Índias, no comércio lucrativo com as Índias, as especiarias das Índias, o cravo, a canela, a pimenta do reino, tudo que eles buscavam, e eles vinham pelo Oceano Atlântico para abastecer o comércio europeu aqui, era muito mais vantajoso do que manter uma colônia no Brasil. Bom, então nesse período de 1500 até 1530 foi um período em que o Brasil ele servia mais de entreposto comercial, onde os portugueses eles vinham para o Brasil para abastecer os navios, ajeitar os navios e depois continuar sua viagem para as Índias, ou também ele servia como um grande carceraria, né? Mandavam seus presos, né, para cá, que eram as pessoas que eram banidas de Portugal para o Brasil. E aí ficou característico nesse período a exploração de pau-brasil, né? E muito mais característico ainda a forma de trabalho, né? Que é a forma de trabalho que era o escambo. O que é o escambo? É a troca, né? A troca da força de obra a mão de obra do índio por um objeto que não tinha valor algum para os portugueses. Às vezes um espelho, às vezes um pente, às vezes uma faca, às vezes um facão, às vezes
roupa. Então essas coisas os índios trabalhavam dias em troca desses tipos de materiais que os portugueses traziam. E aí isso tudo era guardado em feitorias, né, que eram fortificações feitas de madeira, às vezes de pedra, para guardar as toras de pau-brasil, para quando os índios chegassem aqui, ou os portugueses chegassem aqui, eles já levassem, né? E aí, com a presença, né, com a presença dos franceses, né, que tinham interesse na colonização, porque assim, se o Portugal não estava interessado, então os franceses eles se mostraram muito interessados na colonização no Brasil. E aí o rei de Portugal começou a se preocupar. Por quê? Porque se ele não colonizasse o Brasil, de alguma forma, os franceses iriam tomar aquela colônia portuguesa. E a partir de 1530 ou 34, efetivamente, né, o Brasil foi colonizado a partir de 30, mas a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias elas começaram a existir a partir de 34, tá? Mas o Brasil começou a ser colonizado em 30. Bom, o que é que vai acontecer? O governo português ainda estava muito interligado, muito ligado no comércio indiano. O comércio indiano se mostrava muito lucrativo. No entanto, ele precisava proteger suas terras americanas. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai terceirizar a exploração. O que significa terceirizar, pessoal? O governo português ele está interessado nas Índias, ele está interessado no comércio indiano, no entanto, ele não quer perder o Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pessoal lá, uma galera lá de confiança dele, ele vai pegar aquela terra dele aqui e vai dizer, ó, pessoal, eu vou dividir a terra aqui em lotes, em grandes lotes, que eles chamavam de capitanias, e essas capitanias vão ficar sob sua responsabilidade. E aí você vai ter que proteger, produzir e povoar para evitar algum tipo de dano. Então, nesse caso, ele dava a pessoas de suas confianças chamados capitães donatários. A questão é, o capitão donatário ele era uma pessoa de influência em Portugal, mas ele tinha que vir morar no Brasil para ele administrar sua capitania, ele fazer crescer economicamente sua capitania. Mas você, como capitão donatário, você imagina se o próprio rei não quer colonizar o Brasil, então ele está me jogando aqui por quê? Então os capitães donatários muitas vezes não acreditavam nisso, até porque é importantíssimo vocês entenderem que esse tipo de administração do Brasil é uma administração descentralizada. Professor, o que significa isso? Significa que cada capitania hereditária estava independente uma da outra, elas não se uniam para se proteger. Cada capitania hereditária é como se fosse uma terra, independente da outra. O que significa que o capitão donatário da capitania de Pernambuco, ele só se preocupava com a produção da capitania de Pernambuco, ele só se preocupava com o povoamento da capitania de Pernambuco e ele só se preocupava com a proteção da capitania de Pernambuco. Ele sozinho, ele não protegia as outras capitanias. Então, desta moda, a gente pode perceber que o Brasil é como se fosse vários pedaços de Brasis. Então, nesse caso, é uma administração descentralizada. Não existe uma administração única, uma administração central que administra tudo. Não existe, elas são descentralizadas. E aí, claro, óbvio que isso não ia dar certo, né? Então essas capitanias elas tiveram muitos problemas, até porque os capitães donatários não estavam interessados em vir para o Brasil, porque o próprio rei não acreditava na sua colonização e ele vai entregar para outras pessoas colonizarem o Brasil. Então, nesse caso, os capitães donatários simplesmente não se interessavam. Algumas capitanias funcionaram, como a de São Vicente, que é a atual São Paulo, né? E a capitania de Pernambuco também funcionou bastante. A gente vai lembrar que o documento foral, que é o documento que dá poderes ao capitão donatário, esse capitão donatário ele pode criar vilas, ele pode entregar sesmarias, que são pedaços de terra, lotes de terras para as pessoas de sua confiança, ele pode fundar vilas, ele pode criar fortificações, então ele tem poderes, ele coleta, né, os impostos e assim vai. Ele vai produzindo nessa capitania. Mas o período das capitanias hereditárias, chamado de período colonial, né? Nesse período aqui, ele vai de
1534 até 1549, quando o governo português ele percebe que as capitanias hereditárias não estão funcionando. E aí eles decidem centralizar a administração brasileira. Olha que interessante. Então, durante o período colonial aqui das capitanias hereditárias, a administração era descentralizada, ou seja, não existia um centro administrativo. E agora, com o governo geral, a administração, ou seja, o governo, ele há uma centralização administrativa. Professor, então nesse caso, as capitanias hereditárias, elas deixam de existir? Não, elas não deixam de existir. As capitanias hereditárias continuam existindo. A única diferença é que os capitães donatários, eles não têm mais posse da terra, eles não são mais posseiros da terra, eles não têm mais aquela garantia, aqueles poderes todos que foi dado a ele naquela época pelo rei Portugal. Agora, quem manda em tudo é o governador geral. E aí o governador geral, ele tem o grande poder, ele tem o poder sobre as capitanias. E as capitanias hereditárias, elas funcionam agora como se fossem estados. É importante a gente lembrar que na história brasileira, as capitanias hereditárias, elas passaram a ser, depois de capitanias, elas se tornaram, como é que se diz? Territórios, né? Depois de territórios, eles se tornaram províncias, e depois de províncias, essas capitanias se tornaram estados. Então, os estados brasileiros, hoje, a distribuição dos estados brasileiros, hoje, elas são vindas das capitanias hereditárias, é como se fosse uma herança das capitanias hereditárias. Agora nós estamos numa centralização administrativa, que vai de 1549 até 72. Aqui em 72 vai ser um ano muito turbulento para Portugal. A gente vai entender isso na próxima aula. E aí, vamos dar umas características do governo geral. O governador geral, por exemplo, o governo geral, ele governa todas as capitanias, observe isso aqui, ó, ele governa todas as capitanias a mando do rei, certo? Vocês lembram, pessoal, vou dar uma volta aqui, ixi, passei. Vocês perceberam que no período colonial das capitanias hereditárias existia uma terceirização administrativa? Agora, o rei, ele está preocupado com a administração da colônia. O rei está preocupado e ele vai corrigir todos os erros das capitanias hereditárias. Então, o que foi errado nas capitanias hereditárias, o rei ele tenta corrigir com esse governo geral, ok? Então, não há mais a terceirização administrativa, agora é o próprio Estado, né? Uma pessoa, o governador geral, ele é uma pessoa de função administrativa do Estado e não mais um terceiro. Ele é uma pessoa que vem para o Brasil para administrar o Brasil a mando do rei. Neste caso, o rei ele está interessado na colonização, né? E aí, pessoal, os capitães donatários, eles funcionavam agora como se fossem governadores, né? Sem aquela posse da terra que foi dado pelo foral. O foral praticamente não existe mais a partir daí. E aí, quem é o governador geral? O governador geral é um homem de confiança do rei, certo? Do rei, que administrava toda a colônia de forma centralizada. Olha, cuidado com isso. As capitanias hereditárias, a administração era descentralizada. Vocês lembram disso? E no governo geral, a administração ela é centralizada. Ou seja, não existe mais aquela divisão territorial. As capitanias continuam existindo, mas agora elas são subordinadas ao governo geral. É como se fosse um território de um todo, é como se fossem os estados brasileiros. O Brasil é um país e tem a sua divisão estadual. Então, as capitanias hereditárias é como se fosse um estado, o governo geral é como se fosse o país. Mas aí, pessoal, o que acontece? Como é que esse governador geral ele tinha capacidade de governar toda uma colônia sozinho, sem estradas, sem rodagem, sem estradas de ferro, sem automóveis? Como é que um Brasil, um país continental do jeito que é, o governador geral ele ia governar o Brasil de forma única? Uma interessante observação que vocês precisam perceber nesse governador geral é que agora, com a centralização administrativa, as capitanias hereditárias elas se protegem agora. Antes,
nas capitanias hereditárias, no governo das capitanias hereditárias, elas eram independentes, então cada uma no seu quadrado. Mas agora, com o governo geral, as capitanias hereditárias elas se protegem, é uma protegendo a outra. Então, se você as capitanias, como elas são divididas, se alguém tentar invadir aqui, então essa capitania vizinha ela pode intervir, porque agora tudo faz parte de um único estado agora. E aí o governador geral ele tinha pessoas de suas confianças. E aí ele governava através de 3 principais cargos. Muito cuidado com isso aqui, pessoal, não é um nome, certo? É um cargo, ouvidor-mor. Essa palavra mor é uma palavra muito antiga que significa maior. Isso significa que ele não era o único no Brasil. Existiam subdivisões de ouvidores. Então existiam ouvidores mais baixos, né, do que ele, mas este cara aqui era o maior, era o cara que era ligado diretamente ao governador geral. Então o ouvidor-mor, ele era o responsável pela justiça. Olha que interessante, agora o Brasil tem um poder judiciário, leis são criadas aqui no Brasil. Então, existe uma justiça para julgar os crimes brasileiros, para julgar as coisas que acontecem no Brasil, as posses de terra, os crimes contra as pessoas, crimes contra os portugueses, contra os brasileiros. Então, não só crimes, mas a questão administrativa em si, a justiça agora faz parte. E aqui nós temos o ouvidor-mor, que era o responsável por isso. Ele tinha. Então, antigamente, a justiça ela era mandada de Portugal. Então, existia uma justiça em Portugal, mas agora existe uma justiça no Brasil na figura do ouvidor-mor. O provedor-mor, ele que significa maior aqui, né? Então quer dizer que existiam outros provedores que eram hierarquicamente menor que eles, divididos dentro das capitanias hereditárias. E ele era responsável pela fiscalização e arrecadação. Ele coletava impostos, né? Porque o rei precisa de dinheiro. Então ele queria saber, principalmente, se as pessoas que estavam morando no Brasil, que estavam explorando as terras brasileiras, estavam pagando seus impostos direitinho. Então ele coletava os impostos e mandava o dinheiro para o rei Portugal. Então o rei português estava interessado em dinheiro. Então a colônia precisava lucrar. E quem era responsável para saber se estava lucrando? O provedor-mor. Ele coletava impostos, ele fiscalizava a oferta de serviço de trabalho e ele arrecadava os impostos e mandava para o rei de Portugal. E aí existia uma figura do capitão-mor. O capitão maior, quer dizer, de novo, mesma coisa, existiam outras hierarquias menores, mas ele era responsável pela defesa territorial brasileira. Significa que ele tinha que proteger todas as capitanias que estavam dentro do governo geral. Nesse caso, ele tinha como obrigação criar fortalezas. Se vocês observarem, a grande maioria das cidades litorâneas brasileiras tem uma fortaleza feita de pedra, e essa fortaleza era criada pelo capitão-mor para evitar invasões de outros países. Então a gente vai entender que muitas das fortalezas que foram criadas no Brasil, aquela fortaleza que tem em Natal, tem em Fortaleza, tem na Paraíba, em Pernambuco, em Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais brasileiras, todas elas foram criadas dentro do governo geral, certo? A gente vai entender pelo capitão-mor. E aí, quais eram as principais funções do capitão-mor? Era basicamente a mesma função da capitania hereditária, só que agora é muito mais amplo, né? Explorar a terra, né? Fazer o Brasil render lucros para Portugal. O rei português estava interessado em dinheiro. Povoar a terra, criar vilas e cidades, porque eles acreditavam que quanto mais pessoas trabalhando, mais lucro a coroa portuguesa poderia ter. E quanto mais pessoas no Brasil, mais difícil ficaria de invadir, né? E proteger a colônia contra invasores estrangeiros, isto era a função principal do governador-geral. Cada um está dentro da alçada, se vocês observarem, dos ouvidores. Justiça, né? Que é criar vilas, cidades, isso aqui era responsável pela justiça. O provedor, que era arrecadar, e o capitão, que era para proteger. Os 3 principais governadores gerais, a gente vai entender o ponto administrativo de cada um. Por exemplo, o governo geral de Tomé de Souza, que foi o primeiro capitão geral do Brasil, né? Tomé de Souza, que é a figura aqui, certo? Ele
ele teve alguns pontos interessantes no Brasil. Ele foi responsável por trazer a ordem dos jesuítas, né, para o Brasil. Então ele foi responsável por trazer os jesuítas no Brasil. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estiver estudando as questões religiosas, que na Contra-Reforma Religiosa eles mandaram os jesuítas para cá, para o Brasil, porque a Igreja Católica sofreu muito com a quebra da religião lá, né, com a quebra religiosa na Europa. E aí isso vai fazer com que eles criem, né, a religião, os jesuítas, né, porque o Lutero, ele teve uma importância muito forte nesse período. A gente vai deixar isso para a próxima aula. Oficialmente, o Brasil se torna uma colônia católica. Olha que interessante, né? Porque Portugal era um país católico e Espanha também é um país católico. Nesse caso, os índios brasileiros, eles seriam domesticados, né? Eles seriam colocados na fé católica, né? Então eu gosto sempre de fazer uma crítica muito forte a isso, porque a Igreja Católica ela simplesmente desconsidera qualquer cultura indígena. Eles costumavam dizer que os índios brasileiros eles eram como se fossem potes de barro, né? Vazios, que eles precisavam ser enchidos de cultura e fé católica. Então eles simplesmente esqueceram, eles simplesmente menosprezaram a cultura indígena e menosprezaram a religião, né, indígena, e eles impuseram, foi uma imposição da fé católica. E os índios brasileiros eles não tiveram escolha, eles não poderiam simplesmente não aceitar, eles foram obrigados a se tornar católicos, e isto é uma imposição muito forte, né? Nessa época, os índios simplesmente eles foram domesticados pela fé católica, simplesmente porque a Igreja Católica precisava de mais adeptos, porque ela estava perdendo muito na Europa com a reforma protestante de Lutero. E aí, nesta fase, a gente vai ter a vinda de alguns padres muito importantes, o Antônio de Nóbrega e o José de Anchieta, que são padres que tiveram um papel muito forte aqui no Brasil nesse período, principalmente no período de Tomé de Souza. E Tomé de Souza ele vai ter um posicionamento forte, né, interessante, né, porque ele vai fundar o primeiro colégio jesuítico em Salvador, né? E aí, em Salvador, ao redor deste colégio jesuítico, tá aqui o colégio jesuítico, né? Ao redor desse colégio vai criar a primeira vila. E com o passar do tempo, essa vila ela se torna a cidade de Salvador. Então, se vocês observarem, Tomé de Souza ele é responsável, um dos principais responsáveis pela fundação da primeira capital do Brasil, que é Salvador. Aqui nós temos a imagem da ordem jesuítica, né? Eles batizando os índios brasileiros. E aí os índios eles simplesmente esqueciam, né, a sua fé que eles traziam, a sua cultura de milhares de anos, né, com centenas de anos atrás. Simplesmente tudo isso foi apagado do mapa porque eles se tornaram católicos agora. E aí a gente tem a presença do segundo governador-geral, que foi o Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele é marcado, muito marcado, pela crise que ele teve com os jesuítas. Por quê? Porque o Duarte da Costa ele precisava produzir, ele precisava fazer com que a colônia brasileira tivesse muitos lucros. E aí, quando ele ia colocar os índios para trabalhar, então ele entrou em conflito com os jesuítas. Por quê? Porque na visão jesuítica, os índios eles não poderiam mais ser escravizados. Por que eles não poderiam mais ser escravizados? Porque eles agora eram católicos, eles eram irmãos, eles eram catequizados. Então, se eles eram catequizados, eles não poderiam mais servir como escravo do homem branco. Pessoal, mais uma vez, os jesuítas não salvaram os índios, certo? Os jesuítas eles impuseram uma cultura branca, uma cultura europeizada no índio, eles forçaram a fé católica, eles fizeram com que os índios abraçassem uma fé que não era deles, eles acreditaram num Deus que nunca foi deles, simplesmente para aumentar o número de adeptos católicos no mundo, tá? Então, os jesuítas não permitiam a escravização nativa, porque os índios agora, eles eram
catequizados. Isso quer dizer, professor, que nunca mais escravizaram índios? Não. Existiam muitas tribos indígenas que não foram catequizados pelos índios, e essas tribos eles eram dominadas e escravizadas pelo homem branco, né? O homem europeu. E aí existia um ponto de discordância, né, entre o colonizador e o jesuíta, que era o trabalho escravo. E o importante lembrar, que eu acabei de falar para vocês, que os jesuítas não protegiam os nativos. Eles nunca respeitaram a cultura indígena e nem tampouco a sua crença, a sua religião, que vinha de muitos séculos atrás. Simplesmente tudo isso foi apagado para a imposição da fé católica. E aí o governador Duarte da Costa também foi responsável, né, naquela época, pela fundação, também pelos jesuítas, de um dos principais colégios, o pátio do Colégio de São Paulo. E ao redor deste colégio, tá aqui o colégio aqui, foi que nasceu a primeira cidade do Sudeste brasileiro, que foi a cidade de São Paulo, que se torna a segunda capital do Brasil. Observe que nós temos duas cidades principais fundadas pelos capitães ou pelo governador-geral. E o último governador-geral, que é o governador Mendes Sá, certo? Esse cara, ele vai entrar em acordo, né, com os jesuítas. Ele não vai explorar muito os índios, até porque ele vai ser o homem responsável pela escravização africana, né? Ele vai começar a trazer os negros africanos para trabalhar no Brasil. Então, claro, se ele vai trazer os negros africanos para trabalhar no Brasil, ele não vai ter muito pontos de conflito com os jesuítas, né? Porque os jesuítas concordavam com a escravização negra, né? Eles concordavam, principalmente porque muitos dos negros que vinham para o Brasil, eles já vinham na sua fé islâmica, e para a fé católica, o islamismo ele é muito, muito, muito errado. Então, nesse caso, os jesuítas eles permitiam a exploração do trabalho africano. Olha o grau de religiosidade que nós temos aqui no Brasil, né? Ele permite a escravização africana porque eles não podem ter uma fé católica, porque eles já vinham com a sua própria crença, né? A sua própria religião. E nesse caso, eles simplesmente abandonavam os negros que vinham da África da sua fé, eles não convertiam eles e permitiam a escravização deles. E aí, o Mendes Sá ele vai ser o homem responsável pela expulsão dos franceses, né? A expulsão dos corsários franceses do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro os franceses se estabeleceram uma colônia interessante. Por que uma colônia interessante? Ao contrário dos portugueses, os franceses eles não tentaram escravizar os indígenas. Nesse caso, os franceses, quando eles se estabeleceram um ponto de apoio no Rio de Janeiro, eles fizeram um acordo com os índios, né? Eles fizeram uma parceria militar com os índios e eles prometeram que não escravizariam os índios. Então, os índios do Rio de Janeiro, principalmente da etnia Tupinambá, eles faziam um acordo militar com os franceses. E eles eram melhores do que os portugueses, porque os portugueses escravizavam, os franceses não, naquela época, né? E aí essa aliança militar funcionou muito porque os franceses demoraram muito a serem expulsos, né, da região do Rio de Janeiro. Vai ser quando, né, os índios, em sua maioria, não enxergavam os jesuítas como protetores, né, porque eles impunham a fé. E os colonizadores portugueses queriam escravização nativa e os franceses não. Observe esses dois pontos aqui e vocês entendem por que os franceses passaram tanto tempo na região do Rio de Janeiro. Então, neste período, o sobrinho do Mendes Sá, né, que era o Estácio de Sá, ele ficou responsável pela expulsão dos franceses. E vai ser quando eles vão criar fortificações ao redor dos franceses, né? Tá aqui eu colocando aqui para vocês aqui a região do Rio de Janeiro, né? E aqui nós temos as fortificações criadas pelos portugueses, né? Os portugueses criam fortificações ao redor dos franceses na tentativa de expulsar os franceses. Então, eles tanto foram expulsados por terra quanto também por mar. E durante essa batalha, os franceses eles desistiram, parte dos franceses voltaram para a França e outra parte dos franceses simplesmente mudaram de lugar. Alguns foram para a região onde hoje é o Maranhão, certo? E aí a criação de fortificações, né, em torno dos franceses
evitar a anexação de novas áreas pelos franceses, com o objetivo, né, de que os franceses eles se adentrassem mais para o território, e também para melhorar a tática de guerra. E neste caso, eles, né, os seus sobrinhos, o Estácio de Sá e o Mendes Sá, eles conseguiram a expulsão dos franceses. O importante é que, ao redor destas fortificações, a cidade do Rio de Janeiro nasceu. Então, observe, né, que a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro vai nascer neste período, e nós temos a criação de 3 principais capitais do Brasil pelos 3 governadores gerais. E aí, pessoal, ficou aqui uma parte, né, uma parte importante para vocês entenderem. O governo geral, hierarquicamente, é a primeira instância do governo brasileiro, da colônia brasileira. Abaixo do governo geral, nós temos as ouvidorias, né, ou o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, os 3 principais cargos que estão abaixo do governo geral. As capitanias com seus capitães donatários, eles estão abaixo dos ouvidores-mores, dos 3 cargos. E por último, nós temos as câmaras municipais, que é mais ou menos como se fosse uma prefeitura, certo? As câmaras municipais é como se fossem as prefeituras. Existiam os homens bons, que eram homens vindos de Portugal para administrar as vilas, certo? E aí, essa é uma parte especificamente política administrativa. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente da economia colonial e da escravidão africana, tá? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.